capacidade contributiva. E outros que, para o curso de administração, não interessam. Mas, por exemplo, não confisco, vedação ao confisco, liberdade de tráfego, certo? Isonomia e igualdade, certo? Quer anotar os princípios? Bote aí. Princípios garantidores, bote aí. Princípios garantidores. Legalidade. Solidariedade. Gente, tá entendendo tudo? Ou estão com dúvida e coisa e tal? Princípios garantidores da relação com os contribuintes. Legalidade, solidariedade, capacidade contributiva, vedação ao confisco, vedação ao confisco, liberdade de tráfego, liberdade de tráfego, tráfego, ir e vir, isonomia ou igualdade, anterioridade, já botei capacidade contributiva, isonomia e igualdade, já tá bom. Certo? Legal? Vamos lá, prosseguindo. Próxima questão. Sobre autoritarismo tributário. Gente, fale sobre autoritarismo tributário. O oposto do garantismo tributário e da legalidade. Aí você pode escolher como você quiser. O oposto do garantismo tributário e da legalidade, não é? Do garantismo tributário e da legalidade. E da legalidade? Isso. O oposto do garantismo e da legalidade. Vamos na questão passada, se vocês quisessem falar sobre autoritarismo tributário, né? O que é que vocês podiam dizer? O fiscal queria Cobrar multa de celinha. Você pode colocar na questão autoritarismo tributário. Pode colocar. Deu pra entender, gente? Autoritarismo tributário. Cobrar um contribuinte só e deixar os outros que você sabe que está devendo sem pagar. Por aí lá vai. Aqui na Finlândia, quando eu estive lá na Finlândia, algum tempo atrás, numa cidadezinha pequena, tinha um prefeito que era amigo de um governador. E ele tinha a cabeça toda branca, o governador. E ele brigou com a concessionária de carros. Botou uma viatura da secretaria da prefeitura e do estado. Toda nota que carro que saía tinha que dar nota, tudo que saía tinha que dar nota. E tome alto de infração, tome alto, infração, tome alto. Isso é autoritarismo. Porque você pode fiscalizar. Na fiscalização tem que obedecer o princípio de que, gente? Da igualdade e da isonomia. Você vai numa rua, sabe que todo mundo ali sonega. Você só fiscaliza uma loja, você está ferindo a isonomia, está ferindo a igualdade, e etc, etc. Eles são uma perseguição, né? Pode botar na justiça, pode chamar. Hoje em dia, modernamente, pode. Naquela época, na Finlândia, não. Finlândia, Se não. der lá visitar o Tahiti com os tubarões. Lá na Finlândia, naquela época, não. Mas hoje você pode mais fazer essas coisas, embora existam as perseguições, são terríveis, né? Infelizmente, o Brasil é um país sem lei, então se persegue mesmo e acabou, né? Mas você tem mais garantias do que tinha
na época passada. Inclusive você pode denunciar no Ministério Público, colocar na televisão. Tem televisões que colocam, outras não, né? Dependendo da propaganda do governo, porque o governo também faz propaganda. Lá na Finlândia, determinado candidato, que é de uma linha do Exército, né? Ele disse ao apresentador que a pauta de vocês, o apresentador que tinha separado, né? Uma confusão danada. Que vocês mesmo aqui recebem dinheiro, né? Da União. E aí, como é que faz? Se você recebe um dinheiro e fala mal, é complicado, né? Muito, essa relação de patrocínio de privada, né? É muito complexa, muito complicada. Muito complicada. Porque não pode, se alguém está me pagando, para eu falar mal dessa pessoa, criticar, vai ser complicado, né? É muito complicado. Porque pode cortar o patrocínio, né? E o patrocínio sendo grande, então nós estamos vendo que um sistema todo carcomido, né? Todo carcomido. Vamos lá, prosseguindo. Explique o rol taxativo na lei de isenção por doenças para pessoas físicas. Bom, aí nessa linha, gente, olha lá, ó. Essa pergunta é importante, Mora. O que foi? Celinha. Acharam algum? É Celinha? Deixa eu ver aí, vai pra mim. É algum retrato meu na praia de nudismo? Não, né? Bora lá. Décimo agora, né? Outra questão. Explicar a questão do rol, né? Aí veja só. Eu tenho uma lei. Olha lá, presta atenção. Já viu Celinha, se distraiu? Bora lá. Traz pra mim pra eu ver aí também, viu? Que Celinha é essa? Olha só, presta atenção. Eu tenho um rol. Um rol significa relação de doenças que isentam pessoas de imposto de renda, não é? Vocês já viram aí na lei, quem quiser a lei, esses dois colegas têm aqui a lei, isentam pessoas de imposto de renda de acordo com aquelas doenças que estão descritas. Aquelas doenças que estão descritas, certo? Aí, você pode ter ela que faz enfermagem, ver naquela lista e ver, poxa, existe uma doença tão grave quanto aquela que não está na lista. Não é? É justo isso? O legislador, ao fazer a lista e colocar um rol, ele está querendo dizer que aquele rol é taxativo, é só aquilo? Ou ele está querendo dizer que o rol é exemplificativo? Qualquer das duas correntes que você colocar está certa. Tá certo? Porque tem doutrinadores que falam que o rol pode ser taxativo, que está escrito ali, na íntegra, e tem doutrinadores que dizem que o rol é exemplificativo. Lógico, se você chegar no fisco, o fisco vai tender para o rol descritivo, taxativo, porque ele não quer dar isenção, já quem está na lista, imagine quem está fora da lista, não é? E para não abrir precedentes. Então, justamente o fisco vai querer o quê? A teoria, a tese jurídica do rol taxativo. Mas há doutrinadores que entendem que o rol é exemplificativo. Significa dizer que se não tiver naquela lista, mas for uma doença que gere incapacidade e sérios prejuízos para a pessoa, pelo princípio da solidariedade tributária, pelo princípio da legalidade, pelo princípio da igualdade e da isonomia, deve ser isento também, porque a lista não seria taxativa, ela é exemplificativa. São duas teorias. O que vocês colocarem na prova é válido. Não vou tirar ponto. Agora, fundamentar, como eu estou fundamentando, legal? Certo? Porque não posso tirar ponto, porque tem doutrinadores que falam que ela é taxativa. Tem outros que falam que ela é exemplificativa. Vamos lá, gente, prosseguindo. Próxima questão. A mesma questão exemplificativa. Mas já explicou. Já expliquei. O que é exemplificativo, o que é taxativo ou descritivo. Todo mundo entendeu? Ou ficou dúvida? Não entendeu, não? Vamos lá. Dê uma explicação aí, meu amigo. Você. A pessoa tem uma doença. O cidadão, qual era a doença que ele tinha? Ele era Demência. demência. Então o rol, sei lá, no rol,
tiver escrito demência, Ele está isento. certo? Se lá não tiver Isento de imposto de renda, a aposentadoria e reforma e pensão. Certo? Esses 3 rendimentos. se lá não tiver, no rol não tiver, aí vai do juiz, né? Seria o juiz. Não. Entender, né? É o juiz ou o fisco, se você fizesse o PAF. Se ele entender como taxativo, taxativo, ele vai dizer lá no laudo que a doença não está no rol. Agora ele pode também entender como exemplificativo, né? Que aquelas doenças só são exemplos só. Elas são exemplos e a demência dele se aplica Dentro dessa dentro da questão. Se for uma doença grave que gera incapacidade ou prejuízo, ela pode também gerar isenção, porque aquela lista seria exemplificativa. São 2 correntes do direito. E outras que são taxativas. Não, o que está aqui é isento, não é isento. Lógico que o fisco defende o fisco, não é? Vai pela corrente que favorece a ele, que é taxativa. Mas você pode defender a questão exemplificativa. Entendeu, gente, aí, todo mundo? E aí ele pode defender, aí pode entrar com o processo. Pode negar, você vai ter que ir para a justiça, é uma confusão danada. Esperar que o juiz dê. Esperar que o juiz dê uma liminar, Como é que ele vai ou pensar também? não, Negar. e aí rodar o negócio. Enquanto roda, você está pagando imposto de renda. Já morreu e não tem resultado final de nada disso. Infelizmente é o nosso país, né? Mas Napoleão Bonaparte, quando criou o código dele, Napoleão Bonaparte, quando ele criou o código dele, gente, Napoleão Bonaparte, na França, quando ele criou o código civil dele, e disseram a ele, estão conversando em sala de aula, ele diz, chicotada neles, não foi, né? Napoleão Bonaparte, quando ele criou o código civil dele, e chegaram e disseram a ele, imperador, estão interpretando o seu código, ele botou a mão na cabeça e disse, acabaram o meu código. A interpretação humana destrói qualquer coisa, né? Certo? A não ser que tenhamos uma lei dura, rígida, por isso que a lei de codificação não é boa. Aí vai para o common law lá nos Estados Unidos ou na Inglaterra, em que você tem uma interpretação mais jurisprudencial, né? Mais filosófica, né? Mais real e não tanto formal. Vamos lá, minha amiga, próxima questão. fale sobre a Contribuição sindical antes da reforma trabalhista. Antes da reforma trabalhista, como era a contribuição sindical? Estão obrigados a efetuar o desconto na folha de pagamento dos empregados. Era obrigatória para toda a categoria econômica. Compulsória. Repete aí, prof. A contribuição sindical antes da reforma era descontada de todos os trabalhadores de forma compulsória. Vírgula. Mesmo não estando filiado ao sindicato. Certo? Descontado do seu salário antes da reforma, de forma compulsória, independente de você estar filiado ou não. Entendeu, gente? Só pelo fato de fazer parte da categoria econômica. Todo mundo entendeu isso? Na época, quem se revoltava muito com isso, quem era? Celinha. Celinha. Se revoltava muito com isso. Vamos lá, prosseguir. Ficava indignada e tirava a roupa na empresa. Só pelo fato de Depois ser. da reforma trabalhista agora. Só pelo fato de ser. Compulsória. Pelo fato de ele ser da mesma Da categoria econômica. A mesma categoria econômica. Patronal também. Tudo a mesma coisa. Agora, depois da reforma. Não fazendo parte do sindicato. Agora, depois da reforma, muda tudo. Como é que está depois da reforma? Vocês pesquisaram aí, embora, gente? Só se o obrigado permitir que seja descontado. Vamos lá, Autorização prévia e expressa nos... Olha lá, ó. Depois da reforma,
Vamos lá. Aí vocês que ditam aí, vocês quiserem aí, a pesquisa. Autorização prévia e expressa dos mesmos. Não é mais compulsiva, é mais opcional. Não é compulsiva, não, é compulsória. Ela continua sendo compulsiva. É obsessiva compulsiva ela. Aqui tá compulsiva. Ela continua obsessiva compulsiva. Ela esteve comigo, eu fiz terapia com ela continua obsessiva compulsiva. Ela continua obsessiva compulsiva. Mas ela continua obsessiva compulsiva, ela não parou não. Ela continua. Vamos lá. Gente, agora vou dizer para os colegas aí, façam um ditado, como é que está depois da reforma. Depois da reforma. Copia aí que eles vão falar, que eles estão estudando aí esse assunto. Lá. Deixou de ser uma reforma legislativa. Espera aí, ele aqui, vá, primeiro vá, fale. Depois da reforma tem que ter autorização do funcionário para o desconto. Bote Não aí. sendo mais obrigatório. Escreva o que ele falou. Repita com calma para eles entenderem. Entenderam, gente? Vocês? Depois da reforma tem que ter autorização do funcionário, não sendo mais obrigatório. Obrigatório. Não é mais compulsório. Agora uma pergunta de cunho pessoal para vocês. Vamos escrever, vocês vão responder em casa, tragam para mim na próxima aula. Um chefe, agora é só para vocês mesmo responder, tá? O que vocês responderem está certo. Um chefe procurou uma funcionária para ela assinar a autorização da contribuição. Certo? Mas é didático também, é para vocês desenvolverem. A autorização para o desconto da contribuição, né? Agora, né? Depois da reforma, não é isso, gente? Vírgula. Esta funcionária, vírgula. Esta funcionária é a Celinha. Pode botar. É a Celinha. Vírgula. O que vocês acham que ela disse a ele? Bora cá. Tirou a roupa. Essa foi boa. Então, só obrigada a nada. O que vocês acham que ela disse a ele? Ela foi boa, né? Tem distraído também. Vamos seguindo agora. Vale nota para trazer na próxima aula. Vale nota. O que vocês acham que ela disse a ele? Nada, tirou a roupa. Tirou a roupa? Nem a ousada. Não só. Se vocês quiserem, pode botar. Ela estava ao lado do Pedrão. Ela só anda com o Pedrão. Ela só anda com o Pedrão. Vamos lá, gente. Mas é só para vocês se distraírem, mas saberem que no passado, o resultado da história final é que no passado, antes da reforma, era a contribuição sindical obrigatória para todos os trabalhadores daquela categoria econômica, estando filiado ou não. E atualmente a contribuição sindical depende dessas autorizações para poder descontar. Aí eu faço uma pergunta a vocês: se o tributo todo ele é compulsório, então a contribuição sindical deixou de ser tributo, né, gente? Não é? E um problema maior que está sendo discutido aí. Vocês sabem que da contribuição sindical, gente, tem uma parcela da contribuição que vai para o sindicato, vai para a federação, e tem uma parcela que vai para o Ministério do Trabalho. Certinho, gente? Tem uma parcela que vai para o Ministério do Trabalho. Se ela deixou de ser obrigatória, o governo, o Ministério do Trabalho, está perdendo tributo? Está perdendo tributo? E o governo pode se dar o luxo ou ter permissão dessa evasão fiscal? Pode. É outra interrogação dessa reforma maluca previdenciária feita por esse cidadão, não é? E aí vocês já sabem, né? Então, feita por esse cidadão. Vocês já sabem. E vamos manter isso por 20 anos. Vamos lá. Qualquer semelhança é mera coincidência. Então, vocês estão vendo aí essa situação. Então, ela é contribuição, ela é imposto, ela é tributo,
ela não é tributo? Ela é compulsória, agora já não é mais? Que confusão! E o Ministério do Trabalho, que tinha um percentual, vai perder receita? É permitido ao Estado deixar de arrecadar? É permitido ao Estado? Né? Tá botando do outro lado. Complicar essa situação. Gera uma evasão fiscal? É permitido ao Estado não cobrar tributos? Uma série de problemas aí de constitucionalidade e de inconstitucionalidade. Hein? Vamos lá, bora. Explica compulsoriedade do tributo. Eu já acabei de explicar. Todo tributo, ele é o que, gente? Vamos anotar? Todo tributo é compulsório. Você tem que, o contribuinte tem que pagar, queira ou não, goste ou não. Vírgula, é compulsório. Vírgula. Pagar ou tirar a roupa. Existe alguma exceção no caso de Celinha? Existe alguma exceção no caso de Celinha? Tem ou não, gente? Então existe alguma exceção no caso de Celinha? Tem ou não? Através dessa distração, eu vou fazendo, penetrando, e vocês vão aprendendo, penetrando conhecimento na mente de vocês. Como sempre o senhor fez toda a vida. Toda a de vida. uma forma reversa. Reversa, com certeza. Reversa eu não entendi, reversa. Vamos tocar, próxima questão. A gente já sabe, imposto é compulsório, é obrigatório. Você tem que pagar independente de sua vontade. Agora, com essa reforma aí doida, tem questões inconstitucionais, totalmente inconstitucional. Não sei como é que passa uma reforma dessa. O poder de tributar dentro da soberania estatal. O poder de tributar dentro da soberania estatal representa o Estado que por meio de leis pode invadir o patrimônio vou botar da PF é pessoa física e PJ pessoa jurídica, gente. Da PF e PJ, PF pessoa física, PF pessoa jurídica. Da PF e PJ, PF pessoa física e PJ pessoa jurídica. Para lhe retirar recursos compulsoriamente. Vamos lá. Que por meio das leis pode invadir o patrimônio das PF, pessoa física, e PJ. PJ, pessoa jurídica, para lhe retirar recursos compulsoriamente. Mas isso tudo feito através de lei. Certinho? Leis. E o tributo é feito erga omnes, para todos os homens. Todas as pessoas têm que pagar. Dentro daquela categoria, entendeu? Agora vamos para o outro. Agora eu ia falar sobre pessoa jurídica que ele pediu ali, que eu me lembrei agora. A capacidade contributiva da pessoa jurídica. Olha lá, gente, ó. Também a capacidade, vocês fazem administração, vocês têm que entender isso, ó. Existe o princípio da capacidade contributiva na pessoa jurídica. Como é que existe? Vamos lá? Existe o microempreendedor, as categorias de empresas. Existe o simples nacional, que tem uma tributação diferenciada do microempreendedor, que é mais baixa. O simples um pouquinho mais. Existe o lucro presumido, para determinadas empresas que você bola uma alíquota. E existe alíquotas diferenciadas. Elas já se tornam diferenciadas de acordo com o seu faturamento, que a alíquota de 1 milhão não é a mesma alíquota de 100 mil, gente?
Então aí já temos a capacidade contributiva. Se a alíquota é de 10% de 1 milhão uma coisa, 10% de 100 mil é outra. Então já estamos aí na capacidade contributiva. Quem arrecada mais, paga mais. E chega um ponto que você não pode ser lucro presumido, que você vai ter que ser lucro real. E que você paga pelo lucro que você apresentar verdadeiramente. Entendeu? Então tudo isso representa o quê? Capacidade contributiva na pessoa jurídica. Entendeu, amigo? Ficou a pergunta sua que eu não respondi. Deu para entender? Certinho? Vamos lá. Prosseguindo. Acabou. Todos os questionários acabaram? Todos. Só o primeiro. O outro, ele é O outro é grande. Essa tá boa, Tem 14 de hoje, 8 Tem de mais 9 horas. 35 aí. O outro A gente ainda tem que digerir essa linha, né? Tem que digerir essa linha. Depois você digerir essa linha. Do outro, olha só. A gente vai dar uns 10 minutos, 15 minutinhos. Vamos fechar. Do outro, pincela algumas perguntas que vocês têm dúvida pra gente matar essa questão da dúvida, que eu tenho que adiantar o assunto na próxima aula. Aqui fala sobre esfera executiva. A primeira você vai falar do poder executivo, legislativo e judiciário. Explique o julgamento na esfera administrativa. Vamos lá, quer isso? Explique o sujeito tributário. Quer isso? Explique a cobrança na esfera administrativa. Peraí, cada um fala uma coisa. Peraí. Cheio de dúvida. Qual é a dúvida que você tem? Ela? Vamos lá, primeiro. Qual é a dúvida? Esse aqui precisa ser claro. Mas diga aí, deixa eu começar. Vai. Eu tenho que começar. Assim, ó, a quarta questão fala do processo administrativo no âmbito federal, Disciplinar? Fala em disciplinar aí. Fala aí a questão que eu não tenho, não. Explica a A cobrança administrativa. cobrança A cobrança na esfera administrativa. Vou lá, vou explicar essa agora. Vamos lá, presta atenção. A cobrança na esfera administrativa se dá por meio da fiscalização, gente, do fisco. por meio do fisco. Aí quando você botar fisco, você abre um parênteses, entes tributantes federados. Fecha o parênteses, legal? Pela fiscalização, pelo fisco, entes tributantes federados, né? Como é que pode ser cobrar hoje em dia? Você precisa ir em loco hoje em dia para cobrar? Não. Pelo computador, você pode começar a ver estatísticas. Você recebe, né? Pelo computador você recebe o quê? Recebe a situação de que você emitiu nota, a situação de que emitiram para você. No próprio sistema hoje informatizado, você consegue bater certinho as notas, ó, e ver se tem alguma coisa de errado ou não. Hoje a informática é maravilhosa. E você pode mandar o quê? Uma carta para o contribuinte. Você pode ir em loco, certo? E depois dessa fiscalização, se você estiver devendo, você recebe o quê, gente? Diga aí. Um auto de infração, que é a multa para você pagar. Então é feito por meio de fisco, via Em loco, o auditor presencialmente, pelo computador, né? Enviando cartas, certo? Pessoal, agora, hoje eu pesquisei e diz que a cobrança primeiramente com a apreensão de mercadoria. Não, pesquisou errado. Fica de um procedimento Pode que ser. inicia com a apreensão de mercadoria. Não. Pode iniciar. O processo de fiscalização, ele pode se iniciar. Vamos lá. O fiscal indo na sua loja é um processo de fiscalização. Sem apreender nenhuma mercadoria. Entendeu? Mas pode ocorrer que você esteja transitando com mercadoria sem nota fiscal e elas são apreendidas, já se inicia também o processo de fiscalização. O processo de fiscalização pode ocorrer com o despacho aduaneiro, quando se trata de mercadorias importadas. Deu para entender, gente? Aí? Certo? A mercadoria minha foi apreendida no SEDEX. Eu comprei a mercadoria, o rapaz mandou a mercadoria. Mas sem nota. Sem a nota, aí eles prenderam no SEDEX, aí mandaram, o SEDEX mandou o papel, aí eu fui lá, aí tomaram uma nota sem nota. Aí eu provei para eles que a nota fiscal tinha sido tirada um dia antes. Pronto. Entendeu? Aí eu fui lá, levei, pagou muito, pagou nada, esperaram liberar a mercadoria. Beleza. E foi o rapaz que Então lá, ó. A cobrança pode se iniciar pela fiscalização, olha lá, gente, ó. Fiscalização, apreensão de mercadorias
e despacho aduaneiro. Quando eu estou falando apreensão de mercadoria, pode ter apreensão de livros também, viu? Livros fiscais. É. Ela pode... É o quinto, não sei aí. O quinto. Não é quarto. Quarto ainda. Pode ser feita a fiscalização em loco, no local. Pode ser feita a fiscalização através de comparativos, através do computador. Pode ser feita a apreensão de mercadorias e livros. Pode ser feito pelo despacho aduaneiro. Na fiscalização já começa. Entendeu, gente? Legal? De mercadoria. Agora, outra coisa das características. Vamos lá. Diga, minha querida. Tem as questões nesse questionário que não está explicado no Ah, certo. Isso aí não vou explicar ainda. Aí vocês vão me passando na próxima aula isso aí. Que eu vou dando o assunto e vou explicando isso daí. Qual é a pergunta próxima aí? Qual é? Explique o julgamento na esfera Julgamento na esfera administrativa. administrativa. Como é, gente, o julgamento na esfera administrativa? Você recebeu uma auto de infração, certo? Você foi lá e pagou o auto de infração. O que ocorre? Acabou. Você não pagou, só pagou a metade porque acha que a metade está ilegal. Você vai fazer uma defesa. A partir do momento que você fizer a defesa, começa o PAF. No primeiro grau, se for na Receita Federal, no segundo grau para o CAF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Gente, estão entendendo aí ou tá com dúvida isso aí? Essa daí é Se pagar, não tem nada. Você recebe um auto de infração. Pagou, acabou. Não pagou, você vai fazer o quê? Vai entrar com a impugnação no primeiro grau. Se você perder o primeiro grau, se for na Receita Federal, ela vai para o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Ela julga de novo em segunda instância. Isso tudo é o PAF. Isso tudo é o PAF, Processo Administrativo Fiscal. Pessoal, essa aqui também pode ser instaurada mediante provocação interessada ou por iniciativa da própria administração pública. O que é isso? A movimentação da expulsão e a decisão do processo também pela administração. O que é isso? Faz o que é a princípio da oficialidade. Sim, pode ser. A mesma coisa? A mesma coisa, o PAF, ele pode ser instaurado também. Isso aí não é o PAF, isso aí já é processo de fiscalização, né? Não, no caso, aqui estava como se fosse mais baixo do processo de julgamento. É, o PAF, olha lá, gente, ó. O PAF é o processo administrativo fiscal. Ele pode ser iniciado pelo contribuinte, geralmente é pelo contribuinte, ou de ofício pelo próprio ente tributante federado. Certinho? Como é de ofício pelo próprio ente tributante federado, certo? Quando o ente tributante federado sentir ou ver que tem alguma coisa de irregularidade no auto, que a dívida não é aquela, é mais ainda. Ele pode de ofício, mas geralmente é feito pelo contribuinte, pelo PAF. Diga, minha querida. Quando a gente entra com recurso, é o que mesmo? O recurso segundo grau na Receita Federal. É o PAF. Já é o CAF. O PAF é tudo. O PAF é tudo, o CAF está dentro do PAF. O CAF está dentro do Se a PAF. gente não paga, aí entra com recurso no PAF, no caso. Se você não pagar e receber um auto de infração, Ah, tá. receber um auto de infração, não pagou, aí você vai para o primeiro grau, vai fazer a primeira impugnação. Você perdeu no primeiro grau, você vai fazer um recurso para o segundo grau. Esse segundo grau na Receita Federal, cada órgão tem um nome, lá se chama Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Isso tudo, desde o primeiro grau até o segundo grau, tudo, ó, primeiro grau, segundo grau, você não pagou, você está recorrendo daquele auto de infração, se chama Processo Administrativo Fiscal. Certo? Ele é administrativo porque, gente? Porque na esfera administrativa. Perfeito, é isso mesmo. Porque ele é administrativo porque não é esfera administrativa. Então é uma coisa tão simples, né? Concorda? Vamos lá, gente. Qual é o próximo problema aí? Vamos lá. Fala Sujeito tributário físico. Hein? explicar o sujeito tributário físico. O sujeito tributário físico é o ente tributante federado. O próprio Estado. É, o próprio Estado, ente tributante federado, com poder de tributar. O sujeito tributário físico é o quê? É o próprio? O próprio Estado. Agora é o Traço, nos seus entes tributantes federados. Nos seus entes tributantes federados. Com poder de
tributar, cobrar e arrecadar. Certinho, gente? Poder de cobrar. Cobrar, Tudo tirar. arrecadar, A outra questão é mais fiscalizar e executar. Certinho, gente? Não tem erro algum, tem? Não exatamente dessa forma. Gente, tá tudo entendido até agora? Ficou dúvida? Tá beleza? Vamos lá. Todo mundo pegar logo excelente. Se ficou dúvida, vai ficar, porque vai rodar para a semana, tem mais coisa, vai ficar mais embolado. Explica o sujeito tributário contribuinte. O sujeito contribuinte são as pessoas físicas e jurídicas enquadradas nas condições de pagar determinados tributos. Enquadradas para As condições de pagar. as condições enquadradas. Fala para ele. Nas condições de pagar tributos. Enquadradas em determinadas condições para pagar tributo. Certinho? Certo? Entendeu? Por exemplo, vamos imaginar. Eu não tenho imóvel nenhum em Camaçari. Encontro com o fiscal na praia. E ele me diz que eu tenho que pagar IPTU em Camaçari. Existe isso? Porque qual é a condição, o fato que vai me levar a pagar IPTU? Imposto Predial Territorial Urbano. Qual é o fato? Ser proprietário de imóvel. Acima do valor estipulado. na área designada do seu imóvel. Na área designada mesmo, na circunscrição. Por exemplo, eu tenho o quê? Um valor de base de cálculo e uma alíquota em cima da base de cálculo. Mas já se eu tiver um imóvel em Salvador, eu terei que pagar os tributos. Certinho? Certo? Quer colocar um problema para a gente estudar em casa sobre isso? Tá Bora bom. fazer logo esses três. Bora fazer esses três, vambora. Fale sobre as esferas executivas. Gente, a esfera executiva eu falei na aula passada exaustivamente. A esfera executiva bote aí, as esferas executivas são o fisco, abre parênteses, entes tributantes federados, fecha parênteses, que administram a tributação. Tendo cada qual sua competência, e capacidade ativa para tributar. Ativa para tributar. Certinho? Ficou claro? Tributação e capacidade ativa. Para tributar. Vírgula. Vírgula. Eu nem quero mais. Por quê? Tão gostoso. Maravilhoso. Vírgula. Se pagar já não tá bom, imagina. Vírgula. Se você for para o final, piorou, né? Vírgula. Vírgula não vai ficar não. Vírgula. E ainda julga as impugnações e recursos. No PAF. Certinho, gente? No PAF ele julga as impugnações e recursos. O ente tributante federal julga na casa deles, né? Se for da Receita Federal, na Receita Federal. Se for do Estado, se for do município, município. Tá tudo em casa. Legal, gente? Ficou claro isso? Gente, ficou claro?
Ficou? Se tiver alguma dúvida, levanta a mão agora que eu tenho que responder. Ficou claro? Vamos lá, prossiga. Fale sobre as esferas legislativas. As esferas legislativas, o fisco, abre parênteses, entes tributantes federados, fecha parênteses, tem a competência, abre parênteses, de cada qual, né, você já sabe de cada qual, né, municipal, estadual, federal, de criar ou majorar tributos, dentro de um processo legislativo correspondente a cada fisco. Deu para entender, gente, aí? Dentro de Um processo legislativo correspondente a cada fisco. Peraí, professor. Criar mais tributo dentro de um processo Legislativo correspondente a cada fisco. A gente viu na aula passada, a gente não viu isso aí exaustivamente, não viu? IPTU de Jiquié, quem pode criar ou majorar tributos? A prefeitura de Jiquié, através da Câmara Municipal. Roraima, quem pode criar o ICMS? A Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Imposto de renda, quem pode majorar? Congresso Nacional. Lá em Brasília, porque é da União. Legal? Isso não tem dúvida mais nenhuma. Hein? Quem falou aí? O que foi? Que foi isso? Fez um A? Olhe lá, foi um A? Olhe lá onde tudo acontece. Bora, vamos lá. Próxima questão, gente, bora. Judiciária. Fale sobre as esferas judiciárias. Na esfera judiciária, se julga em definitivo a questão tributária, se julga em definitivo a questão tributária, aplicando o direito ao caso concreto. Pronto. A esfera judiciária diz quem tem razão, quem não tem, entendeu? Em definitivo. Eu não vou entrar na esfera judiciária para vocês, só interessa saber isso apenas e apenas isso. Vamos passar um problemazinho para vocês fazerem em casa, bora. Vamos fazer em casa. Pedrão. É o problema. Pedrão. Aí é outro, né? É outro problema, é um problema sério. Problema sério com o Pedrão, né? Pedrão, seu pai, vírgula, Pedrão, seu pai e Celinha, Pedrão, Pedrão, seu pai e Celinha constituíram uma pessoa jurídica. Compraram uma casa. Em Camaçari e colocaram um restaurante, vírgula, a casa ficou em nome da pessoa jurídica. Compraram a casa em Passarinho. E montaram um restaurante. A casa ficou em nome da pessoa jurídica. E chegou o carnê de IPTU de Dias Dávila. Celinha bateu
bateu boca E gostou dos peitos. com o fiscal. E depois jogou uma panela de arroz na cabeça dele. E depois, bote aí, vai. Uma panela de arroz na cabeça dele. Você quer gastar também, né? Neste caso, Qualquer dia desse Celinha será presa. neste caso, como fica a tributação do IPTU e do sogro dela, que recebe prolabore mensal de 300 mil Ela tá peitando. do restaurante, sendo mesmo demente e sendo administrador do mesmo, sendo mesmo demente e administrador. Pode aí, vá, sendo mesmo demente e administrador do mesmo. Pronto, desenvolva esse problema aí, porque o importante é a tributação que vocês vão ter que ver. Certinho? Se ligar o demente tá mais. Vamos se dizer assim. Ele é administrador, mas é demente. Para fechar, só para vocês decorarem, ele está fazendo, para finalizar a aula, ele está administrando o restaurante, é demente e está fazendo direito tributário no curso de administração. Bom feriado para todos vocês, um abraço, tchau. Então ele tá aqui na sala, né, professor?